Olá, bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de processo penal de hoje. Agradeço a participação. Essa aula estava inicialmente prevista para o noturno, né? Mas eu enviei um e-mail e vejo que vocês atenderam ao meu chamado. Hoje nós vamos aí iniciar, né? Hoje, na verdade, é o nosso último encontro do ano, começa o recesso na sequência, e aí ficaremos aí um mês de janeiro, né, merecido em descanso. Nós retornaremos aí no dia 31 de janeiro, salvo engano, estaremos aqui presentes novamente. Bom, então, só por um gostinho, nós vamos iniciar aqui uma parte da nossa disciplina que eu particularmente acho a mais fascinante dentro do direito processual penal 1, que é a teoria das provas. Eu iniciarei aqui o compartilhamento de tela com vocês, peço apenas um minuto. Perfeito, acho que vocês já visualizam, né? Por que eu acho que esse é um dos temas mais fascinantes do processo penal 1, né, pelo menos? Porque é uma atividade teórica, mas também é uma atividade extremamente prática. Eu tinha um grande professor de direito penal na faculdade de direito, quando eu fui acadêmico como vocês, que ele dizia que aprender as teorias é fácil, advogar é fácil e que provar é que era o difícil. E realmente, provar é difícil. Afinal de contas, é aí que o técnico do direito, o advogado, o promotor, eles devem demonstrar a sua habilidade. É aí que eles devem demonstrar que eles sabem fazer muito bem aquela cirurgia, né? Aquela cirurgia que atingirá os seus objetivos. Nós temos um conjunto de conhecimentos dos quais nós nos cercamos, mas o momento, pelo menos para as partes, né, para aqueles que estão envolvidos com as partes, é que a atividade do advogado ou dos advogados e a atividade do promotor de justiça, ela é uma atividade eminentemente prática e eminentemente probatória. É ali que nós devemos demonstrar a nossa habilidade em capturar o convencimento do magistrado para a nossa tese, para o nosso pedido, para a nossa causa de pedir. Então, vejam a importância que a teoria da prova ela adquire nesse momento, né? Então, é importante que nós tenhamos um conhecimento teórico aprofundado dessa matéria para que nós possamos muito bem operar os instrumentos práticos que estão colocados ao nosso dispor. Aqui, toda preguiça será rejeitada e reprovada, né? O prático do direito não pode aqui se quedar inerte, muito pelo contrário, é aqui que ele deve colocar toda a sua habilidade em prova. Então, iniciemos vagarosamente, mas vocês entenderão do que eu estou falando e como a teoria das provas, eu vejo ela, inclusive, como fortemente subversiva da estrutura processual penal brasileira, que é uma estrutura ainda muito marcada por um modelo de processo penal da Europa continental, ainda muito marcado por algumas instâncias metafísicas, como, por exemplo, a verdade real, né, esse pré-conceito da verdade real e esse pré-conceito do livre convencimento motivado do magistrado. Para mim, hoje, esses dois pré-conceitos, alguns chamam isso de princípio, né? Falam em princípio da verdade real ou em princípio do livre convencimento motivado do juiz. Para mim, eles são, na verdade, preconceitos. Preconceitos que estão colocados na Constituição, pelo menos o livre convencimento motivado está colocado na Constituição, mas que mais atrapalha do que ajuda a atividade processual. E eu vou tentar demonstrar isso aqui para vocês hoje, no que isso consistiria e como nós podemos, inclusive, superar esses preconceitos e avançar num processo penal mais técnico, mais pragmático e mais calcado aí na realização de direitos fundamentais. Perfeito? Bom, vamos então começar a nossa conversa nos perguntando a respeito de um conceito de prova, né? Afinal de contas, o que é prova? Do que nós estamos falando? E aí eu trago aqui um pequeno esboço, né? Prova é todo elemento, objetivo ou subjetivo,
capaz de convencer o juiz sobre a existência de um fato. Eu digo existência de um fato porque, evidentemente, a interpretação jurídica que recai sobre o fato pertence ao magistrado. Dabique factum dabot ius, iura novit curia. É claro que nós, técnicos do direito, sejamos promotores ou advogados, sempre realizamos argumentações teóricas, técnicas de direito sobre fatos, porque queremos convencer o magistrado que aquele direito é o que melhor se adequa àquele fato. Isso é evidente. Mas é claro que também que o magistrado é livre para realizar a sua interpretação jurídica do fato. O que importa para nós, então, é demonstrar que o fato que nós estamos argumentando como fundamento da nossa causa de pedir, ele existiu, ele é real, ele é efetivo, ele é verdadeiro, ou pelo menos mais verdadeiro do que o fato alegado pela parte contrária. Não é? Então, a prova é esse elemento que tenta capturar o convencimento do magistrado. E eu digo ali que ele é um elemento objetivo ou subjetivo. E isso porque nós vamos encontrar dois grandes campos de prova. As provas objetivas, as coisas, né? Os documentos, os objetos, qualquer coisa que possa servir para convencer o magistrado, ou subjetivo. E aí, no caso, nós estamos falando da testemunha, principalmente, né? A testemunha é a principal prova subjetiva, mas não apenas ela, os informantes, a própria palavra do réu, a própria palavra da vítima ou do ofendido, mesmo que haja um interesse colocado no processo. Então, todos esses elementos subjetivos, ou seja, ligados a pessoas, ou objetivos ligados a coisas, né? As coisas que podem aí ser documentos ou que podem ser coisas periciáveis, sobre as quais nós podemos produzir provas periciais, provas técnicas, provas científicas, que nós falaremos aqui na sequência. O ato de provar, né, é o ato mais importante da parte. Lembrem-se vocês que eu tenho dito aqui desde o início do nosso curso que o nosso processo penal é um processo penal ainda marcado por um princípio de inquisitoriedade. Não entendida a inquisitoriedade no seu aspecto histórico, da caça às bruxas, do inquisidor, não é, que tortura. Não é desse aspecto histórico que nós estamos falando. Nós estamos falando de um aspecto lógico. Não é do aspecto diacrônico que nós estamos falando, mas do aspecto sincrônico, ou seja, no que consiste essa inquisitoriedade? Consiste essa inquisitoriedade numa confusão de funções dentro do processo penal. Qual confusão? Uma confusão sobre o ato de provar. O nosso Código de Processo Penal confere ao juiz grandes poderes probatórios. E por isso ele se qualifica como inquisitório, né? Porque ele confere poderes ao juiz que não deveria conceder. Nos processos acusatórios, a tarefa probatória está totalmente na mão das partes, e o juiz é apenas um observador da prova que se realiza em contraditório entre aquelas partes. É nisso que consiste o nosso sistema inquisitorial. Então, no processo acusatório, vejam, pelo menos, não vou dizer aqui um processo acusatório puro, né, mas pelo menos um processo preponderantemente acusatório, o ato de provar é o ato da parte que acusa ou da parte que se defende, tecnicamente, produzindo esses elementos objetivos ou subjetivos no processo, que sejam capazes de convencer o magistrado, capturar o seu pensamento para um determinado fato. Essa é a atividade probatória da parte. Lembrem-se, portanto, que no nosso processo penal, infelizmente, por esse resquício que eu acabei de mencionar, o juiz ainda pode realizar esse ato probatório de maneira muito evidente, o que é indesejado em termos de imparcialidade judicial. Quanto mais o juiz estiver dignificado na sua posição de observador da prova, sem poder tocar a prova, sem poder produzir provas, mais digno na função de julgar ele fica. Porque, afinal de contas, ele se coloca numa posição de observador imparcial. Ou, pelo menos, de observador que não interfere nos autos.
como na partida de futebol. Não é? A partida de futebol fica mais claro. Ninguém admite que o juiz toque na bola, que o juiz dê um toquezinho para um time. Não, o juiz ele está lá no campo apitando o jogo, mas ele não joga, ele não cobra pênalti, ele não cobra falta. Não é? É inconcebível que o juiz de futebol ele exerça qualquer tipo de atividade que é própria dos times. Nós estamos dizendo que no processo judicial essa confusão existe. Aquilo que no futebol está muito claro para todo mundo, eu não entendo nada de futebol, mas basta qualquer pessoa que assista uma partida verá que essa divisão existe. Os times jogam e o juiz apita o jogo, sem tocar na bola. Não é? No processo penal, não. No processo penal, o juiz é um jogador. Ele é um jogador. Ele bate falta, ele cobra pênalti, ele faz de tudo. Ele tem poderes que os times, que são dos times, não é? E ele pode jogar num dos times. E isso não fica tão evidente. As pessoas... na verdade, houve uma naturalização. Não é? Parece que sempre foi assim. O juiz, não, claro, é normal que o juiz faça isso. Não é normal. Não é normal. Eu repito isso, não é normal. Isso é um defeito do nosso processo penal que se tornou normal pelo uso. É aquilo que a gente se acostuma com as coisas. Não é? Então, a finalidade da prova é essa: capturar o convencimento daquele que tem o poder de julgar. Pode ser um juiz togado, o juiz de direito, pode ser o juiz, o jurado no tribunal do júri. Vejam. E aqui eu preciso estar atento, evidentemente, ao modelo de juiz ao qual eu me dirijo. Não é? Porque, por exemplo, o juiz togado, nós pressupomos, ele deve ser um técnico que julga conforme as técnicas legais estabelecidas no processo penal. Então, o argumento que eu utilizo e a prova que eu utilizo para demonstrar o meu argumento para esse juiz, ela tem que ser uma prova técnica. Não é? Eu sou professor de criminologia e vejo muitas vezes que alguns colegas mais empolgados com a criminologia começam a fazer grandes argumentações criminológicas dentro do processo. Só que, veja, estabelece um padrão elevado demais, porque o juiz ele não captura isso. Ele não está preparado para capturar. Ele está preparado para capturar o direito, a dogmática penal. Então você começa a entrar num terreno que ele não domina e que mais confunde o magistrado do que qualquer outra coisa. Então, quando você argumenta com ele no nível técnico, ele entende aquela linguagem. Você conversa com ele na língua dele, na língua que ele entende, e consegue convencê-lo melhor. Com o jurado já é diferente. Você não vai realizar uma argumentação muito dogmática, porque ele não vai compreender, vai dar sono nele, né, no tribunal do júri, você vai começar a falar de questões muito técnicas, esmiuçar os elementos da tipicidade, os elementos da antijuridicidade, os elementos da culpabilidade. O jurado vai dormir, você tem que conversar com ele na linguagem que ele entende. Vejam, portanto, tem uma delicadeza, tem uma sensibilidade no ato de provar, né? Para que esse ato de provar atinja a sua finalidade, que é a finalidade de capturar o convencimento daquela pessoa que tem o poder de dar o voto final. Então, tem que ter essa habilidade, ok? Bom, eu acabei de mencionar para vocês, inclusive, né, e essa é uma questão que aqui aparece de maneira muito, muito forte, que são esses sistemas de produção e gestão da prova no processo penal. Aqui eu sou obrigado a fazer uma deferência, né, e uma deferência e uma homenagem ao Franco Cordeiro, né, jurista italiano, que faleceu recentemente agora, né, eu não sei se foi de Covid, mas ele morreu agora durante a pandemia, tá? E que deixou isso muito claro para a gente, né? A partir da obra dele, ficou muito claro que falar de sistemas inquisitórios e sistemas acusatórios não é falar de questões históricas ligadas à Santa Inquisição, à Inquisição Católica, nada disso. Falar de sistema inquisitório e acusatório é colocar as partes no seu devido lugar.
cada parte no seu devido lugar. Ministério Público acusa e produz provas de culpabilidade. A defesa defende e produz provas de inocência, ou pelo menos gera dúvida no espírito do julgador. Julgador observa a produção das provas e decide, cada parte no seu devido lugar. De modo que um sistema inquisitório, baseado no princípio inquisitivo, é o artigo 156 do Código de Processo Penal Brasileiro, que permite lá um amplo rol de liberdade probatória para o juiz. Se o juiz é quem gere a prova dentro do processo, como acontece no brasileiro, então nós estamos diante de um sistema inquisitório. Se são as partes que gerem a prova dentro dos autos, então eu estou diante de um sistema acusatório, princípio dispositivo. Vejam, portanto, essa separação aqui, ela se tornou bem mais clara, bem mais nítida com o pensamento de Franco Cordeiro, autor que deve ser lido, que deve ser digerido por todos nós, porque realmente ele revoluciona o pensamento sobre os sistemas processuais a partir dessa definição, superando aí aquela velha visão de que um sistema acusatório se definiria pela simples separação física das partes, né? Existe um juiz, existe um acusador. Pode existir um juiz e pode existir um acusador, mas eles podem estar se confundindo em funções. É aí que o Cordeiro entra e diz, olha, não basta separar, não basta dizer que existem duas pessoas separadas representando o Estado, uma que acusa e uma que julga. É preciso que as funções de cada uma dessas partes estejam bem definidas dentro dos autos, para que o juiz não exerça a função que é do Ministério Público, e muitas vezes o Ministério Público acabe aí se imiscuindo na função que é do magistrado. Senão, se eu não tenho essa clareza, essa definição de papéis, essa confusão acontecerá e vai gerar prejuízo. E o prejuízo, quem vai arcar é o réu, é a parte que se defende, não é? E que deveria ser protegida diante desse quadro, ok? Outra coisa, né, aqui eu estou falando de sistemas de produção, de gestão, produção e gestão da prova dentro dos autos. Outra coisa é o sistema de avaliação. Né? Veja, então nós estamos falando de dois momentos diferentes. Aliás, talvez até três momentos, né? Produzir provas, fazer com que as provas venham aos autos, não é? Gerir essa prova nos autos, controlar essa prova, não é? Que é o segundo momento, e depois avaliar a prova. A avaliação da prova, essa sim é do magistrado. Né? Essa sim deve ser do magistrado, evidentemente, afinal de contas, essa é a função dele, é a função julgadora, é a função decisória. Né? E aí nós vamos encontrar alguns sistemas de avaliação da prova que eu gostaria de mencionar para vocês aqui, alguns com caráter histórico, outros não, mas que eu acho que são importantes para subsidiar a nossa avaliação. Vejam, então, um primeiro sistema de avaliação da prova que nós conhecemos são os juízos de Deus. Esse tem um caráter bem histórico, bem marcado. Por quê? Porque na primeira Idade Média, vejam, na primeira Idade Média predomina um pensamento, uma causalidade de cunho religioso nas sociedades. Pelo menos eu estou falando, claro, que estou me referindo às sociedades europeias ocidentais que influenciaram o nosso direito. Então, vejam, quando eu apunhalo um homem ou uma mulher e ele morre, eu fui instrumento de Deus. Quem mata é Deus. A Bíblia diz, nem um fio de cabelo cai da cabeça de um homem sem que Deus tenha determinado. A causalidade ela nunca é horizontal, a causalidade sempre é vertical, é sempre verticalizada. Eu não imputo as causas aos homens, eu imputo essa causalidade sempre a Deus, passando pelos homens, que são instrumentos de Deus em algum momento, de Deus ou de espíritos malignos. Vejam, essa causalidade está colocada, de modo que essa causalidade ela passa para dentro do processo judicial.
Quem aqui já leu Malleus Maleficarum vai entender o que eu estou falando, né? É forte essa causalidade vertical. Não basta prender uma bruxa, eu tenho que provar que ela está dominada pelo demônio, que o seu corpo está tomado por um espírito maligno. Veja. Isso vai aparecer também no curso do processo em termos de produção probatória. Então, o juízo de Deus ele é uma cabala, é uma forma cabalística de verificação das provas dentro dos autos. Então, eu preciso criar jogos, eu preciso criar formas de manifestação do espírito para que ele se manifeste dentro dos autos e possa me dizer se aquele sujeito é culpado ou inocente. Então, eu crio duelos, eu crio as ordalhas, né? O duelo seja entre do réu com um gladiador, ou do réu com um animal selvagem, ou as ordalhas, né? As provas, né? Mergulhar o sujeito de corpo inteiro dentro de um tonel com água fervendo. Se ele se queimar é porque ele é culpado, se ele sair ileso é porque é inocente. Vocês podem imaginar quantas pessoas se safavam do processo judicial nessa época, né? Vivos, inclusive. Ou colocar um lugar com brasa, né? E o sujeito tinha que andar em cima da brasa. Tinha-se a crença, portanto, que nesses jogos a divindade se manifestava para proteger o inocente e não proteger o culpado. Então, se o sujeito saía ileso daquela situação, não é porque ele conseguiu se safar pelas suas habilidades, é porque ele estava sendo protegido pela divindade. Se ele saía queimado, machucado, ferido ou morto, é porque ele não foi protegido, logo ele era culpado. Pouca gente sobrava para uma execução da pena. Ao final, vejam, né? Então percebam, é um pensamento ainda marcado, né, pela metafísica religiosa, pela transcendentalidade, por uma mística, né, e que domina uma certa visão dentro do primeiro processo judicial europeu, na primeira Idade Média, antes da Santa Inquisição. Isso é anterior à Santa Inquisição. Depois, a Santa Inquisição ela vai determinar outras formas, né? Outras maneiras, porque depois eu vou ter aí instrumentos mais técnicos, a tortura, por exemplo, para obrigar a bruxa a confessar. Isso é um segundo momento, não é esse momento do juízo de Deus ainda não. Tá? Outro sistema que eu gostaria de mencionar, depois de tanta arbitrariedade, né? Tanto do juízo de Deus quanto do sistema inquisitorial, agora eu estou me referindo ao sistema inquisitorial histórico, a Santa Inquisição. A Santa Inquisição já foi uma evolução, no sentido de que, olha, eu não vou fazer jogos aqui para manifestação do espírito, eu vou torturar a bruxa, eu vou torturar o herege até que ele confesse que copulou com o demônio e com isso seu corpo foi tomado. Vejam, né? Diante de tanta arbitrariedade, se criou na Europa, posteriormente, o sistema das provas legais ou tarifadas, que era um sistema que se pretendia matemático. Né? Matemático. Então, o próprio processo estabelecia o peso das provas. Tal prova tem tal validade, vale tantos pesos, tantos pontos. Tal prova vale tantos pontos. De modo que o juiz se transformava num contador de provas nos autos. Então, vejam, só que aí outras arbitrariedades aparecem ligadas à cultura, né? Então, uma testemunha homem vale por 5 mulheres. Né? O adultério do homem se prova apenas com flagrante delito. O da mulher, por qualquer outro meio de prova admitido em direito, como acontecia no nosso Código de Processo Criminal do Império de 1830. Não é? É um sistema matemático, né? Agora, é isso, vejam, a matemática ela está influenciada, os pressupostos dessa matemática estão influenciados pela cultura do seu tempo, de modo que acabam surgindo essas distorções que eu acabei de mencionar para vocês aqui. Vejam, né?
essas distorções absurdas. Não é? Uma prova documental vale por tantas outras provas documentais. Se um documento é público, ele sempre prevalece sobre um particular, porque ele tem fé pública. Não é? Vejam, nós temos aí modalidades de tarifas, né? Tarifas estabelecidas em lei. Esse modelo, ele é um modelo que foi sendo abandonado, mas que ele permanece nas legislações ainda em certas circunstâncias. Tá? No nosso Código de Processo Penal, por exemplo, nós temos um modelo de prova tarifada que é bem interessante, que é o corpo de delito. O nosso código, ele diz abertamente nos artigos 158 e 159 do CPP, que a materialidade só se prova pelo pelo corpo de delito. Materialidade só se prova por corpo de delito, seja ele direto ou indireto. Então, vejam, eu posso provar autoria, né? Eu posso, aliás, autoria se prova por diversas modalidades. Né? Prova testemunhal, confissão, documentos, gravações. Eu tenho qualquer modalidade de prova é apta a demonstrar a autoria do crime. Mas materialidade é só o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Então, por exemplo, confissão, prova materialidade? Não prova. Vejam a força do que eu estou afirmando aqui. Confissão não prova materialidade. Então, vejam vocês. Eu compareço na delegacia de madrugada, chamo o delegado e digo: matei a minha mulher, matei a minha esposa, esquartejei o seu corpo, coloquei num saco e levei num rio e joguei o corpo no rio. O delegado, claro, naturalmente, por dever de ofício, princípio da obrigatoriedade, vai ter que investigar. Ele tem um réu confessa, uma pessoa confessa ali, confessando um crime grave na sua frente. Ele comparece até o apartamento do casal, não encontra nenhum vestígio de sangue, não encontra nenhum vestígio do cadáver, nada. Nada. Ou até acha um sanguinho ali. Pouco importa. Comparece até o local, com os mergulhadores, procura o cadáver. Nada. Absolutamente nada. Nada é encontrado. Passam-se os dias e nada de encontrar a pessoa. Conversa com os moradores do prédio. Alguém ouviu gritos? Não, ninguém ouviu nada. Alguém viu? Não, ninguém viu nada. Vejam. De modo que a investigação leva à conclusão de que a materialidade desapareceu. Ou seja, o corpo de delito, o corpo da vítima, que faria a prova do homicídio, não pôde ser encontrado. Que é o que nós qualificamos de materialidade direta. Por outro lado, a materialidade indireta também não conseguiu ser demonstrada. E a materialidade indireta seria uma prova testemunhal veraz, uma prova testemunhal forte, que pudesse dizer que viu aquela cena, que viu aquele assassinato. Nada. Bom, se a materialidade não pode ser provada, esse sujeito não pode sequer ser preso em flagrante delito. Quanto mais denunciado, quanto mais condenado. Vejam que a própria denúncia no CPP, ela exige prova da materialidade. E indício suficiente de autoria. A autoria pode ser investigada, pode ainda ser demonstrada durante o processo penal, mas a materialidade tem que estar comprovada antemão. No caso lá do goleiro Bruno, que ficou famoso no Brasil, não é? Com o caso da Elisa Samúdio, aquele caso ficou famoso exatamente porque é essa hipótese que eu estou mencionando. Então, você não tinha o cadáver,
você não tinha o corpo. Você procurou e não achava nada. Então a materialidade direta não existia. O que surgiu foi a materialidade indireta, porque aí um dos cúmplices, um primo, que, salvo engano, inclusive na época era menor, né, ele comparece perante a delegacia e diz, não, eu participei do fato e vou dizer como é que foi. E conta a cena. Né? Então surge a materialidade indireta, que é aquela materialidade que pode ser demonstrada quando falha a materialidade direta. Mas uma das duas tem que estar presente. Se falha a materialidade direta, eu posso provar a materialidade através da prova indireta, que é a prova testemunhal. Mas uma das duas tem que estar presente. Né? Presentes. Né? Então, foi um caso que ficou bastante famoso. Então, essa é um exemplo de prova tarifada. Prova tarifada. E eu contei esse caso aqui da confissão exatamente para ilustrar isso. Vejam, o sujeito confessa que matou, mas se não tiver prova da materialidade direta ou indireta, essa confissão não vale para provar a materialidade. Serve para provar a autoria, mas não serve para provar a materialidade. Então é uma matemática pré-estabelecida pelo Código de Processo Penal e que tem que ser observada, que tem que ser obedecida nesse caso concreto. Tem uma função? Tem. Uma função exatamente de evitar arbitrariedades. De evitar a tortura, por exemplo. Não é? Na Santa Inquisição, a confissão valia como prova absoluta. Se chamava de regina probatorum, a rainha das provas. Vejam. Então, bastava a confissão para provar a autoria e a materialidade do crime. E logo, a bruxa podia ser queimada em praça pública. Para evitar essa situação, é que nós separamos, realizamos essa matemática e dizemos, não, a confissão prova a autoria, e mesmo assim, relativa, nunca absoluta. Mas materialidade não pode provar, tem que ter uma outra prova. Então, é um aperfeiçoamento do sistema para evitar o abuso, para evitar a arbitrariedade, para evitar a inquisitoriedade. Tem uma razão de proteção de direitos fundamentais que está colocada na base dessa escolha política do Código de Processo Penal e que acaba se manifestando de forma jurídica, evidentemente. Íntima convicção. O sistema da íntima convicção é aquele sistema pelo qual o magistrado ele toma uma decisão e não é obrigado a justificar a sua decisão. Simples assim. Professor, esse sistema é muito arbitrário. Ora, alguém pede que você justifique o seu voto quando escolhe o presidente da República? Alguém pede que você justifique o seu voto quando escolhe um prefeito, um deputado? Não, né? Então, a íntima convicção ela é utilizada amplamente nas democracias modernas. Não, mas uma coisa é a escolha de um candidato, outra coisa é uma definição judicial. Ora, definições judiciais também podem ser tomadas por maioria, não apenas por indivíduos. O indivíduo que toma uma decisão precisa justificar, então, a sua decisão. Mas como é que eu vou exigir definições de coletivos? Coletivos, por exemplo, como no tribunal do júri. No tribunal do júri, os jurados julgam de íntima convicção. Eles são convencidos da inocência ou da culpabilidade do acusado e eles votam. E a maioria de votos é a justificativa para condenar ou absolver. Tanto que a sentença proferida no tribunal do júri, ela é por constatação de maioria de votos. E essa é a justificativa. Essa é a fundamentação da sentença. Isso não acontece apenas no tribunal do júri, isso acontece também nos nossos tribunais. No TJ de Santa Catarina, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no STJ, no Supremo. Quando o colegiado ele julga um processo e acompanha o relator,
o faz por maioria de votos. E não é obrigado o desembargador a justificar o seu voto. Se ele diverge, ele pede vista dos autos e apresenta um voto divergente, ele justifica o voto divergente. Vejam. Mas quando ele acompanha o relator, ele simplesmente diz acompanha o relator e ponto. Ele está julgando de íntima convicção. Não precisa declinar os motivos pelos quais ele se deu o seu convencimento. Pode fazê-lo? Pode fazê-lo, mas não é obrigado. Então, vejam, a íntima convicção, ela é um sistema amplamente adotado nas nossas democracias, e inclusive pelo nosso poder judiciário. Não é apenas um sistema histórico. E, enfim, o convencimento motivado, que é o modelo que a nossa Constituição adotou, especificamente para a atividade do juiz togado, do juiz técnico. E é aqui que vai a minha maior crítica, né, à Constituição brasileira em termos de poder judiciário, porque fez uma escolha ruim. Tá? Fez uma escolha ruim. E eu vou dizer para vocês por que essa escolha é ruim mais lá para frente, não agora. Por enquanto, eu vou apenas dizer que o convencimento motivado, que durante muito tempo foi chamado de livre convencimento motivado, ele é o sistema pelo qual o magistrado ele se convence pelas provas técnicas dos autos. Vejam. Ele analisa tecnicamente as provas e chega a uma decisão. O problema é esse preconceito que se formou em torno da palavra livre e que deixou de ser adotada pelo Código de Processo Civil brasileiro. O novo CPC não fala mais em livre convencimento motivado, fala apenas em convencimento motivado. E por quê? Porque a palavra livre dava uma noção de que o juiz tinha liberdade de convencimento e que bastava ele justificar por quê exerceu essa liberdade entre X e Y. E não é disso que se trata. Então, se abole a palavra livre e se deixa convencimento motivado, para dar a certeza, não é, de que o juiz ele não é livre para se convencer. Ele realiza um trabalho técnico. E esse trabalho técnico ele tem que ser motivado, ele tem que ser justificado, ele tem que ser fundamentado. Então, tem um trabalho técnico colocado aí. Poderia o nosso código ter avançado, a nossa Constituição ter avançado um pouco mais? Poderia. E eu vou dizer quando, daqui a pouco. Tá? Mas esse sistema do convencimento motivado, ele ainda é muito metafísico. Ele ainda coloca uma carga, uma aura, né, sobre o magistrado que não deveria existir, porque acaba colocando esse sujeito como um sujeito iluminado, que se convence dentro dos autos, que dá a palavra final. Vou mostrar isso um pouco mais adiante, tá bom? Objeto da prova. Bom, o que pode ser objeto de prova dentro dos autos? Dentro dos autos, nós temos aí duas grandes ordens de questões, né? Questão, a palavra questão em processo penal, ela nos evidencia uma questão controvertida. Não é? Questão é sempre uma controvérsia. Essa controvérsia, ela pode ser uma controvérsia de fato ou pode ser uma controvérsia de direito. Não é? É claro que ambas as controvérsias surgirão dentro dos autos, controvérsias de fato e controvérsias de direito. Mas objeto da prova é sempre a controvérsia de fato. A controvérsia de direito, o ônus dela é argumentativo. Eu tenho o ônus de argumentar a favor da minha posição jurídica, no sentido que eu creio e tento demonstrar para o magistrado que aquele direito é o que melhor se adapta ao fato. Mas isso não precisa ser provado. Isso é um ônus argumentativo. Agora, o fato não. O fato tem que ser provado. Se nós estamos debatendo um crime de homicídio, eu tenho que ter prova da materialidade. Essa prova ela é uma pré-condição para que possa tramitar um processo judicial. Para que o réu seja condenado, o denunciado seja condenado, eu preciso ter prova convincente da autoria.
Isso é objeto de prova. Os fatos são o objeto da prova, não o direito. É claro que em algumas circunstâncias eu terei que provar o direito, né? Mas são circunstâncias aí elementares, né? Por exemplo, eu sou obrigado a provar o direito municipal que eu alego para um juiz que não atua naquele município. Tá? Se eu sou juiz em Blumenau e eu alego, e houve uma alegação de direito municipal de Blumenau nos autos, o juiz de Blumenau tem que conhecer o direito de Blumenau. Não tem jeito. Não precisa ser provado. Mas se ele alegar direito de Londrina, o ônus da parte trazer aquela prova do direito de Londrina. A mesma situação de direito interestadual. Foi alegado uma questão de legislação do Mato Grosso nos autos e eu sou juiz em Santa Catarina. Eu não sou obrigado a correr atrás. A parte tem o ônus de demonstrar aquele direito. Ou internacional. Também teria o ônus de demonstrar. Vejam, aí é uma questão de prova de direitos. Né? Prova de direito. Mas não é comum. Isso não é comum acontecer. É uma exceção. A prova que se realiza nos autos é sempre uma prova fática. Se demonstram fatos com a prova produzida dentro dos autos. Esse é o objeto da prova, a questão de fato. Dá-me factum dabot bius. Me dê o fato, que eu te dou o direito. Esse é o ditado do magistrado, né, que acaba sendo expresso através do grande brocardo do iura novet curia. O juiz conhece o direito. Né, ou pelo menos deveria conhecê-lo. Perfeito? Eu chamo de dialética da prova esse jogo que se estabelece dentro do processo. Né? E aqui eu falo em jogo porque no processo, no direito penal, material, tudo está no devido lugar, na devida caixinha. Porque tudo é teórico. Tudo é teórico. Então, eu tenho o conceito analítico do crime, eu tenho os tipos penais. Vejam que o professor de direito penal, ele se dá ao luxo de dizer, olha, você leva um caso para ele, né? Olha, aconteceu um fato assim, assim, assado. E o professor de direito penal, ele se dá ao luxo de fazer uma análise teórica. Não, isso se enquadraria aqui na tipicidade, né? Na tipicidade do crime tal. Não existem causas excludentes de antijuridicidade, conforme o fato que você narrou. Também não existem causas excludentes de culpabilidade, logo ele seria condenado pelo artigo tal do Código Penal. O professor de direito material se dá ao luxo de fazer essa análise teórica, essa análise modelar, porque o direito material permite isso. Mas quando você pega essa análise modelar e joga na máquina de moer carne do processo, tudo muda de figura. Porque aquela análise modelar, ela não se sustenta se não tiver prova. E a prova que se produz dentro dos autos, ela pode modificar toda essa estrutura modelar que o professor de direito penal construiu. De modo que tem inocentes que são condenados ao final do processo penal. Porque não conseguiram provar sua inocência. E aquele modelo ideal, típico, para usar uma terminologia weberiana, né, o modelo ideal típico do professor de direito penal não se sustentou nos autos. E o sujeito foi condenado. E vice-versa. Ou aquele sujeito que realmente praticou uma conduta típica antijurídica e culpável, que no modelo típico ideal do direito penal ele deveria ser condenado, ele é absolvido por falta de provas. Vejam. Então, o processo penal é uma máquina de moer carne, sim. Nada se sustenta, teoricamente, dentro do processo penal. Nada. O que interessa no final é o resultado prático da coisa. Então, percebam que essa dialética da prova, ela estabelece aí um jogo, né? Os jogos, eles se caracterizam sempre
por uma situação de paridade, de você não questionar quem tem razão. No jogo de xadrez, no jogo de dama, no jogo de cartas, você não pergunta quem tem razão. Ah, vai vencer quem tem razão? Não, vai vencer quem joga melhor. Se eu sou mais habilidoso no xadrez, eu venço. Se eu sou mais habilidoso na dama, eu venço. Se eu sou mais habilidoso no jogo de carta, eu venço. E o jogo de cartas é bom porque ele é cheio de blefes. E a gente blefa muito dentro do direito penal, do processo penal. Você blefa. E às vezes o teu blefe cola. Eu me recordo uma vez em que, num processo, inclusive de um servidor público, né, um servidor público federal, não é? Eu levantei uma prescrição. Era um processo que tramitava perante uma vara federal. Não é? Eu levantei uma prescrição. E uma prescrição totalmente infundada. Totalmente infundada. Eu mesmo sabia que ela era infundada. Mas o juiz abriu o prazo para o Ministério Público Federal se manifestar, e o Ministério Público Federal se manifestou pela prescrição. Ou seja, ele comprou meu argumento. Voltou para o juiz decretou a extinção da punibilidade do meu réu, do meu cliente. Transitou em julgado. Eu sei que não tinha prescrição. Porque tinha uma causa interruptiva ali no meio. E eles simplesmente não viram. Então você blefa. E às vezes o teu blefe cola. Vejam. Como no jogo de baralho. Como no jogo de baralho. Então, o modelo teórico ideal do direito penal não prevalece. Vai prevalecer o quê? Vai prevalecer o jogo. Né? Então, isso precisa ser levado em consideração. Né? Nada está pré-definido no processo penal. Nada. Absolutamente nada está pré-definido. Tudo é resultado do jogo. E o resultado a que nós vamos chegar pode ser surpreendente, porque pode ser uma terceira via, pode ser algo que a gente não previa, né, inicialmente. Ok? Então, é aí que entra uma questão que eu acho fundamental, e para mim aqui é o coração do problema, que é a teoria dos estándares probatórios. Tá? E é com essa teoria, inclusive, que eu realizo aqui para vocês a minha maior crítica à nossa Constituição e ao modelo do convencimento motivado. Vocês vão entender agora por quê. Porque, vejam, o que são estándares probatórios? Bom, a teoria dos estándares probatórios, ela não nasceu no direito processual penal brasileiro, nem no direito processual penal continental, da Europa continental. Ela é uma teorização... Na verdade, ela é uma teorização fruto da prática judicial norte-americana, da jurisprudência norte-americana, que vocês sabem é muito pragmática. Muito pragmática. Eles não se apegam a esses critérios metafísicos que nós, né, que nos derivamos aí do direito processual penal europeu, temos ainda, né, os critérios assim bem que deveriam ser abandonados. Então, os estándares probatórios são modelos técnicos de constatação. De modo que você estabelece tecnicamente qual é o nível, né, pragmático de constatação que você precisa ter para poder realizar uma condenação. Que vai ser diferente no direito civil, que vai ser... Dentro do direito civil, você vai ter vários estándares probatórios. Que vai ser diferente no direito administrativo, que vai ser diferente no processo penal. Cada área do direito tem os seus níveis de prova aceitáveis para realizar uma condenação. É uma escada. É uma escadinha que eu tenho que percorrer. Em determinadas causas, uma evidência leve já é capaz de levar a uma condenação. Em outras causas, uma evidência leve não é capaz de levar a uma condenação, apenas uma evidência de maior porte técnico poderia levar. De modo que eu estabeleço uma escada. Vejam, uma escadinha.
Claro, essa escada é longa, vocês vão encontrar, e eu inclusive coloco aqui para vocês, eu vou até colar aqui, né, para quem quiser se aprofundar depois nessa questão, eu acho ela muito interessante. Eu coloco aqui do Wikipédia, tá? Mas assim, ali vocês vão encontrar um bom panorama, né? Tá em inglês, né? Mas é bem de fácil leitura, para que vocês possam conhecer ali os vários níveis de prova que o direito norte-americano conhece, inclusive, né? Mas que devem ser estudados e trazidos com certeza para o nosso direito processual penal, porque poderiam trazer aí diversas inovações interessantíssimas, tá? Eu trago aqui sempre para vocês apenas aquelas que eu acho que são mais impactantes para o nosso processo penal, né? Por exemplo, né, no processo civil em causas de disputas disponíveis, né, aí eu vou encontrar ali o standard da preponderance of evidence, né, preponderância de provas, né, ou demonstração pela parte que possui o ônus da prova de que um fato ou argumento tem mais probabilidade de ser verdadeiro que falso. Aqui são causas cíveis, muito simples, né? Olha, vence a causa quem conseguir trazer mais provas, quem preponderar em evidências dentro dos autos, quem conseguir demonstrar que o seu argumento tem mais probabilidade de ser verdadeiro que falso. Veja, então o magistrado, ele se contenta aqui. Ele é um observador do jogo, as partes estão em disputa, e ele verifica quem foi capaz dentro do seu ônus probatório, dentro do ônus pré-estabelecido pelo Código, para cada uma das partes, de demonstrar minimamente que o seu fato é mais preponderante ou é mais verossímil que o outro, que o do outro. Basta isso. Basta isso. Diferente das causas de responsabilidade civil, né? Nas causas de responsabilidade civil, que se aproximam mais de um caráter, né, elas são muito mais próximas, elas são muito mais parecidas com o direito penal do que com essas causas de disputas disponíveis. Eu preciso de um estándar de prova maior, mais elevado. Então, geralmente, o direito americano fala em clear and convincing evidence, não é? Então, vejam vocês, aqui eu preciso de uma evidência clara e convincente, não basta apenas uma preponderância, tá? Para que eu possa condenar uma pessoa por uma responsabilidade civil. A condenação por uma responsabilidade civil, ela se parece com o direito penal muito mais do que com uma disputa ali, por exemplo, de uma questão disponível entre duas partes. Então, eu tenho que ter um nível de prova mais elevado. Nem vamos dizer quando a gente chegar no direito penal, não é? Que aí eu estarei diante de um nível de standard probatório que é exigido. Veja, os dois princípios constitucionais que informam o standard probatório no processo penal é o princípio do estado de inocência, eu sou constitucionalmente inocente, e o princípio do indúbio pro réu, na dúvida se absolve. Então, agora nós estamos falando do sistema que os americanos chamam de standard da beyond a reasonable, reasonable doubt, né? Vejam, é isso. Para condenar um réu, no processo penal, eu preciso ter uma prova além de qualquer dúvida razoável. É o que caracteriza o indúbio pro réu. Ou que no nosso direito se falou durante muito tempo em verdade real, e hoje se fala muito em certeza. Só que a palavra certeza também não é boa. Vejam, porque ela também carrega um quê de verdade no seu interior. Não, eu tenho certeza disso. Certeza nós não podemos ter. Nós nunca vamos atingir a verdade. E temos que abrir mão da verdade. A verdade não nos interessa. Nós não somos filósofos.
Nós somos processualistas penais. Então, nós não podemos nos apegar mais à verdade. A verdade não existe. Ela não nos interessa. Ela não é objeto do processo penal. A certeza também não deve nos interessar. O que deve nos interessar são níveis técnicos de prova, de modo que, atingido aquele nível técnico de prova, eu posso condenar. Não atingido aquele nível técnico de prova, eu tenho que absolver. Então, aqui é que fica a minha crítica, não é? Porque o direito norte-americano, ele é muito mais pragmático e técnico e menos metafísico. Se eu, por exemplo, tivesse claro no ordenamento jurídico brasileiro, na Constituição brasileira e no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, esses patamares técnicos de prova, eu não precisaria falar em livre convencimento motivado. Não precisaria. Então eu vou dizer, o juiz não é livre para se convencer e tem que motivar. Não, ele tem que motivar conforme o nível técnico de prova que ele observou dentro dos autos. Isso é muito mais pragmático, isso é muito mais técnico, isso é menos metafísico. Isso coloca o magistrado dentro de uma competência técnica, que é a competência que ele deve ter, que é a competência que ele tem realmente, sem um discurso de um transcendentalismo que ainda prevalece dentro do nosso sistema. Sem sombra de dúvida. Então, nesse aspecto, o direito norte-americano ele está a anos-luz, né, do nosso direito processual penal. A própria utilização das evidências, né, e não das provas, né, veja quanta coisa metafísica, verdade, certeza, prova. Prova é aquilo que demonstraria um fato de maneira absoluta. Os americanos não falam em prova, eles falam em evidências. Eu tenho evidências nos autos. Prova é uma palavra muito forte. Nós deveríamos, inclusive, abolir essa palavra prova, utilizar a palavra evidência. Um conjunto de evidências somadas pode me levar a atingir um nível de prova exigido pelo direito para condenar um réu. Se eu não atinjo aquele nível, eu devo absolver. Simples assim. É uma tarefa meramente técnica, livre de qualquer metafísica da verdade, metafísica da certeza, metafísica da prova absoluta, que não existe, que nós devemos abrir mão. Esqueçam isso, esqueçam esses critérios antigos que marcaram o nosso direito e que ainda estão presentes na linguagem da nossa jurisprudência. Vocês vão encontrar muita. A jurisprudência brasileira ainda se fala muito em verdade real, em certeza, em prova, coisas totalmente ultrapassadas, mas que ainda prevalecem no, como dizia o nosso grande professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, o Vará, né, quando ele falava sobre esse senso comum teórico dos juristas que prevalece, que vai ficando, e que não é superado nunca, né? Não é superado nunca. Nós precisamos superar esse pensamento que ainda prepondera, infelizmente, no nosso judiciário e que acaba levando a decisões menos técnicas, né, do que deveriam ser. Outro princípio que eu gosto muito de mencionar, que é muito importante, é o princípio da comunhão da prova. Né? O princípio da comunhão da prova. Que está presente lá no 371 do CPC. Quanto a essa questão, eu gostaria, inclusive, de mencionar para vocês, né? Vejam, o nosso Código de Processo Penal, ele é um código já bastante antigo, vocês sabem, de 1941, e um código com bem pouco técnico, né? Bem pouco técnico. Mas eu já mencionei para vocês aqui que as lacunas do processo penal devem ser sempre preenchidas pelas determinações normativas do Código de Processo Civil. Então, aqui o Código de Processo Civil, em matéria probatória, ele também é a nossa base teórica. Tá? Nós podemos partir dele, sim. Naquilo que o Código de Processo Penal estabelecer especificamente, lex specialis derogat lex generalis. Mas naquilo que ele for
aberto, naquilo que ele for lacunoso, nós podemos utilizar aqui as determinações do Código de Processo Civil. Então, por exemplo, o princípio da comunhão da prova, né, ele está previsto lá no Código de Processo Civil, no artigo 371. O juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Ou seja, a prova, ela não pertence à parte. A prova pertence aos autos. De modo que, produzida uma prova nos autos, ela pode ser utilizada para condenar ou absolver, independentemente da parte que a produziu. É por isso que eu digo que a atividade do advogado criminalista, ela é uma atividade muito sensível, muito delicada. Delicada demais. Por quê? Porque no processo penal, nós vamos falar disso daqui a pouco, o ônus probatório é do Ministério Público. É ele que tem o ônus de provar a culpabilidade. Se ele é que tem o ônus de provar a culpabilidade, é ele que tem que ter a atividade probatória mais efetiva dentro dos autos. O advogado do acusado, ele tem que tomar cuidado com um afã probatório. Ele não pode se deixar contaminar por um desejo insano de produzir provas dentro dos autos que podem, inclusive, reverter contra o seu próprio cliente. Eu, particularmente, como advogado, sempre tive muito medo disso. Então, tá lá, aparece uma situação nos autos e fala assim, vou pedir uma perícia. Eu, já depois de tantos anos, me pergunto, e se vier um resultado que confirma as teses do Ministério Público? Eu não controlo a perícia. E se vier? E aí? Aí eu peço uma perícia e prejudico o meu cliente. Sendo que a falta da perícia sempre vai beneficiar o meu cliente. Porque o ônus da prova é do Ministério Público. É o Ministério Público que tem que provar alguma coisa. Se falta prova nos autos, a falta de prova beneficia o meu cliente. Então, veja, eu fico numa dúvida aqui. Fico quieto e me beneficio da ausência da prova, ou tomo uma posição mais ativa e peço a produção da prova e corro o risco dessa prova ser desfavorável ao meu cliente. Vejam, aqui não tem fórmula pré-estabelecida. Eu preciso ter sensibilidade dentro do processo para analisar o caso a caso. Eu lembro de um júri que eu tive, que o réu, ele, quando compareceu ao escritório, não é? Ele me contou a causa e internamente, eu falei, esse cara é culpado. Esse sujeito é culpado. Ele está mentindo para mim. Essa história que ele está contando não cola. Mas, claro, eu sou um técnico, eu aceitei a defesa. A gente julga não conforme a verdade, eu acabei de mencionar, mas conforme os elementos técnicos que estão nos autos. Eu fui fazer a defesa dele. E aí veio o Ministério Público e solicitou uma perícia. E essa perícia confirmou exatamente a tese do meu cliente. Então vejam, nem eu, que era advogado dele, acreditava na tese dele. Mas a perícia veio e confirmou que os fatos por ele narrados eram os mais verossímeis naquele contexto. Então, a prova produzida pelo Ministério Público, que veio aos autos, é uma prova que beneficia a defesa. Essa prova, pelo princípio da comunhão da prova, é dos autos. Pertence aos autos. Então, é claro que eu utilizei essa prova para solicitar a absolvição do meu cliente. Aí vocês vão perguntar, tá, mas ele era culpado ou inocente?
Eu não sei, eu não estava lá na hora, eu não vi o caso. Eu não sei. E a questão de ser culpado ou inocente é uma questão relativa, é uma questão atributiva. É no debate judicial que nós definimos se nós vamos atribuir àquela conduta que aconteceu no passado um símbolo positivo ou negativo, absolvendo ou condenando. Então, o sentido é atributivo, ele não é metafísico. O que eu quero dizer com isso? É aquilo que o Foucault dizia, as palavras e as coisas estão separadas. As palavras, elas incidem depois sobre as coisas. A coisa, fato, aconteceu lá no passado. A coisa não tem qualquer sentido em si. Ela não carrega qualquer sentido do negativo ou do positivo em si. É posteriormente o processo judicial em contraditório e ampla defesa que vai tomar uma decisão ao final se vai atribuir retroativamente àquela conduta o signo do positivo ou do negativo. Um valor. O valor é sempre a posteriori, nunca é anterior. Ou seja, qualquer tentativa aí de estabelecer uma metafísica de encontro entre as palavras e as coisas, entre os valores e as coisas, ela cai por terra no processo. Não é assim que funciona. É sempre a posteriori. É sempre a posteriori. Ou como dizem os franceses, après coup. Tá? Sempre para trás. Sempre voltando para trás. Então, pela comunhão da prova, não é? Tomem cuidado, tomem cuidado. Ao produzir uma prova. Não é? Tomem cuidado. Principalmente se estiverem na defesa. A defesa, olha, tem que ter muita tranquilidade, muita clareza de que aquela prova que você está solicitando, ela vai beneficiar o seu acusado. Se você tiver dúvida que ela possa beneficiar o seu acusado, eu diria para vocês, melhor não produzir. Analisem se não é melhor ficar quieto. Analisem se não é melhor se quedar inerte e se valer da situação já vantajosa que o réu goza no processo penal ao sair à frente com um estado de inocência, do qual só poderá ser retirado mediante uma prova muito convincente, produzida pela parte acusadora, que é quem tem o ônus de fazê-lo. Perfeito? Eu trago também uma classificação das provas, né? Eu sempre digo que as provas, eu faço uma divisão aqui em diretas e indiretas, objetivas e subjetivas, casuais e pré-constituídas. Eu já disse para vocês, agora há pouco, inclusive, que eu, particularmente, se eu fosse escrever um manual de processo penal, eu, particularmente, nem falaria na teoria das provas, no meu manual de processo penal, eu falaria já na teoria das evidências. E eu já migraria e ficaria totalmente com a terminologia norte-americana. Tá? Porque realmente o que nós temos são evidências, não são provas. Né? Eu faria aí uma inversão. Mas, por enquanto, claro, eu sou professor aqui de processo penal brasileiro e a gente fala o que prepondera aqui no entendimento do direito nacional. Né? Vejam, uma prova direta a prova direta é aquela prova que demonstraria diretamente o fato. Por exemplo, a morte. O que prova diretamente a morte? O cadáver. Eu tenho um cadáver cravejado de balas. Eu tenho um cadáver com a garganta cortada. Então eu tenho a prova direta. A prova direta do homicídio? Não, a prova direta do fato. A prova de que alguém teve a garganta cortada. A prova de que alguém foi cravejado de balas. Isso é uma prova direta. Não é ainda a prova do homicídio. Porque o homicídio é uma qualificação jurídica a pré-coup.
que acontecem retroativamente. No final, nós vamos dizer, isso foi um homicídio ou não foi? Ou foi uma legítima defesa? Ou foi uma execução realizada pelo Estado de um criminoso condenado à morte? Ou foi uma eventualidade no campo de batalha? Veja, é posteriormente que nós vamos conferir esse sentido, esse significado ao fato. Então, a prova direta, ela se refere apenas a isso. Eu provo o homicídio, aliás, eu provo a morte com o corpo, diretamente. Mas eu posso também admitir a prova indireta. A prova indireta, nós dizemos que ela é uma prova indiciária, porque ela não prova diretamente com nexo de causal imediato o fato. Ela prova um outro fato que me faz presumir que aquele outro fato é verdadeiro. Então é o indício. Vejam, se eu olho para o asfalto e vejo uma frenagem no asfalto, eu tenho a prova do que direta? Eu tenho a prova que existe uma frenagem no asfalto, diretamente. E indiretamente, eu tenho uma presunção de que ali havia um carro em alta velocidade. Mas a frenagem não é prova direta do carro em alta velocidade. Os técnicos vão constatar que, pelo tamanho da frenagem, aquele automóvel deveria estar a aproximadamente 80 km por hora. Mas aquela frenagem pode ser falsa também. Ela pode ter sido produzida artificialmente. O carro pode ter sido arrastado por um guincho, eu não sei. Eu não tenho a prova direta da velocidade. Eu tenho uma prova indireta, uma prova indiciária, uma evidência indiciária. Se eu entro num apartamento e encontro respingos de sangue por todo o apartamento, naquele caso que eu mencionei, o sujeito foi lá no delegado e confessou, matei minha mulher. O delegado compareceu ao apartamento do casal e encontrou respingos de sangue pelo apartamento. Os respingos de sangue são prova do homicídio? Prova direta? Não. Não são. São um indício? Sim, um indício fortíssimo. O material sanguíneo foi recolhido no local, foi feito exame de DNA e constatou, inclusive, que o sangue é da vítima, da potencial vítima. Tá, mas o sangue prova que pode ter tido uma lesão. Prova que houve a morte? Ainda não prova. Eu tenho uma dúvida. Que a vítima foi lesada, eu não tenho dúvida. O sangue está ali. Ou não, né? Não sei se aquela situação não foi produzida artificialmente também. Não sei. A prova da morte eu não tenho ainda. Por isso que o código exige ou materialidade direta, o cadáver, ou a materialidade indireta, a testemunha verossímil, crível, né, que visualizou o ato da morte, né, o ato violento. Então essa seria a diferença entre provas diretas e indiretas. Aquelas que têm nexo de causalidade direto com o fato que buscam provar, e aquelas que não têm nexo de causalidade direto, mas que são apenas elementos de presunção que me fazem, pelas regras gerais daquilo que geralmente acontece, presumir que um fato aconteceu. Eu presumo que o homicídio aconteceu porque encontrei o sangue. Eu presumo que o carro estava em alta velocidade porque encontrei a frenagem. O Código de Processo Penal, ao adotar o standard probatório, né, do além de qualquer dúvida razoável, está nos pedindo que nós julguemos apenas com base em provas diretas, nunca com base em provas indiretas. De modo que os indícios, né,
o advogado deverá ter aí a percussiência de demonstrar nos autos que aquela prova que foi juntada pelo Ministério Público, ela é indiciária, e que como prova indiciária, ela não prova o fato, ela nos deixa ainda no campo da dúvida, como, por exemplo, o sangue da vítima no local. Existe sangue? Existe, mas ainda existe uma dúvida razoável aí. O cadáver foi encontrado? Não foi. Alguma testemunha viu o assassinato? Não viu. Então ainda existe uma dúvida razoável. Bem razoável. Se o homicídio aconteceu, se a morte violenta aconteceu. Então não dá para condenar. Perceberam? Obrigado, Gabriel, de você ter ficado hoje aberto aí, poder ter o seu feedback. Geralmente o pessoal fica mais escondidinho, né? Mas não tem problema, tranquilo. Bom, sigamos adiante, ainda temos aí um tempinho, né? Então, nesse período que nos resta aí, são 11h30 agora, eu gostaria de continuar avançando com vocês em algumas regras probatórias gerais. Tá? Isso eu até mencionei hoje, né? Eu sempre menciono a questão da interpretação extensiva e aplicação analógica das regras do processo penal, né? O artigo 3º do CPP permite, né? A leitura aqui para vocês, inclusive, né? A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Se aplica também aqui em questão de matéria probatória. Não, mas vejam, não confundam lá com a interpretação extensiva e aplicação analógica do direito material, que lá está banido, lá não pode, né? Eu não posso fazer interpretação extensiva e aplicação analógica no direito material, mas no processo penal, sim. O processo penal admite. É por isso que, sempre que eu não tiver uma regra específica de processo penal, eu posso estender a norma de processo civil para cá, ou aplicá-la analogicamente. Então, em matéria probatória, vocês vão encontrar, portanto, quem trabalha em matéria probatória trabalha com os dois códigos abertos, trabalha com o Código de Processo Penal e trabalha com o Código de Processo Civil. Pelo menos até que nós tenhamos um novo código que seja mais, que esgote, né, a temática da prova, ou que seja mais amplo que o processo civil em matéria probatória. Enquanto isso não acontece, então nós vamos continuar adotando aí as regras também do processo civil na questão probatória no processo penal, valendo sempre aquilo que é mais específico no processo penal, sem sombra de dúvida. Tá? Então, por exemplo, nós podemos falar em meios de prova, né? O Código de Processo Penal não fala abertamente, mas o Código de Processo Civil fala. As partes, 369, têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, vejam, todos os meios de prova, salvo os ilícitos, salvo os proibidos. O Código de Processo Penal vai dizer, olha, quais são os meios de prova ilícitos, proibidos. E nós podemos dizer que, regra geral, são aqueles que violam. Há uma liberdade probatória. Há uma liberdade probatória. Aqui vigora o princípio de que é permitido tudo aquilo que não for proibido. Eu tenho liberdade probatória nos autos desde que eu não esbarre numa proibição. Então, o Ministério Público, ele está provando, mas, de repente, ele escorrega e quer produzir a prova da autoria através de um grampo ilegal, de uma busca e apreensão sem mandado judicial, de uma perícia formalmente inválida. Então, nós vamos dizer que as provas ilegais são aquelas que violam o direito material ou o direito formal, de qualquer ordem. Então,
Uma coisa, vejam a diferença, né? Uma coisa é eu dizer o seguinte, olha, foi feita a busca e apreensão na casa do sujeito à noite, sendo que a Constituição diz que não pode entrar à noite na casa do sujeito, a não ser em flagrante delito. E ainda, ou ainda, sem mandado judicial. Então aí há uma violação de direito material. Pouco importa se ele é de direito material infraconstitucional ou constitucional. Houve uma violação da matéria. Houve uma violação daquilo que está estabelecido na Constituição, tornando essa prova aí materialmente ilegal. Mas pode ser aí uma prova mais sutil. Aliás, pode ser uma violação mais sutil, como, por exemplo, a violação de direito formal. Até pouco tempo atrás, o Código de Processo Penal, por exemplo, exigia que no exame de corpo de delito, deveriam assinar o exame de corpo de delito 2 peritos. Hoje mudou, hoje é 1. Mas quando falava 2 peritos, se um apenas assinava, eu tinha ali uma prova ilegal. E por quê? Porque não foi respeitada a forma, a formalidade. O auto de prisão em flagrante delito. O auto de prisão em flagrante delito é a mesma coisa. Então eu posso quebrar o flagrante delito, seja porque ele não se configura materialmente, o sujeito não estava em situação de flagrância e, portanto, o flagrante delito é ilegal materialmente falando, como talvez houvesse materialmente flagrante delito. Mas o delegado realizou uma escrituração falha do flagrante delito. Não respeitou as normas formais para a confecção do auto de prisão em flagrante delito, o que leva ao mesmo resultado, a uma nulidade da prisão em flagrante delito, relaxando a prisão do sujeito. Então vejam vocês, tanto torna ilegal a prova, ela violar aspectos materiais da legislação, como violar aspectos formais, procedimentais. Nós, do direito, damos muita importância para o procedimento. O procedimento, para nós, é fundamental. Ora, nós não julgamos, o Supremo Tribunal Federal não julga todos os dias a inconstitucionalidade de leis porque não foi observado o procedimento legislativo? Vocês podem falar para mim, não, mas o conteúdo da lei é maravilhoso, é ótima essa lei, materialmente falando. Mas aí ela tinha que ser aprovada pelo regime da lei complementar e foi aprovada pelo regime da lei ordinária. E isso torna o quê? Torna inconstitucional formalmente a norma, de modo que ela será banida do ordenamento jurídico, porque não foi respeitada a forma. Então, nós juristas nos preocupamos com isso, sim. A maioria das pessoas só se preocupa com o conteúdo. O jurista não. O jurista se preocupa com as formas legais. Aliás, eu vou dizer para vocês sinceramente que para nós juristas as formas são mais importantes que os conteúdos. Os conteúdos são opções políticas, são opções da democracia. O jurista verdadeiro, ele não está preocupado, né, o dogmático, né, ele não está preocupado com os conteúdos da lei, ele está preocupado com as formas. As formas vão ser obedecidas? Serão obedecidas ou não? Vejam. Eu receberei críticas por essa afirmação que eu acabei de fazer. Dos mais idealistas, mas com certeza, mas é um fato. É um fato que nós temos que estar atentos. Tá? Sigamos adiante. O fato notório demanda prova? Vejam vocês que o processo civil fala sobre isso. Diz, os fatos notórios não demandam prova. Agora, eu diria, tomem cuidado com essa afirmação, porque no processo penal, nós estamos diante de um outro estándar probatório. Então, aqui, essa afirmação, ela demanda a pergunta sobre com que tipo de estándar probatório nós estamos trabalhando. Então, numa causa de disputa, numa disputa processual civil, em matéria de direitos disponíveis, um fato notório pode fazer prova. Aqui no processo penal, o fato notório não faz prova.
Porque eu estou trabalhando com um outro standard probatório, o standard probatório de uma dúvida, de uma certeza, de uma clareza, além de qualquer dúvida razoável. Tanto é assim que o Código de Processo Penal, artigos 158 e 159, exige o corpo de delito. Ah, mas todo mundo sabe que o sujeito morreu. O jornal compareceu até o local, bateu foto do cadáver, saiu no jornal, ele foi enterrado, todo mundo viu ele sendo enterrado. Ué, não está provada a morte? Ninguém questionou que essa morte não tivesse acontecido. É fato público e notório. Faz prova no processo penal? Não. No processo penal, só o exame de corpo de delito faz. Não, mas chegaram a juntar o atestado de óbito. Claro que o atestado de óbito faz prova da morte. O atestado de óbito é um documento oficial, expedido pelos cartórios públicos, que atestam que aquele sujeito morreu. Tá, atesta a morte, mas para fins de processo penal não prova materialidade. Não é prova de morte para o processo penal. Pelo menos não da morte da vítima. É prova, por exemplo, da morte do réu para pedir uma extinção da punibilidade, mas não da vítima para fins de estabelecer a materialidade do processo. Então, no processo penal, fato notório, não faz prova cabal. A prova do direito, eu já mencionei para vocês, né? A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar leal teor e a vigência, artigo 376 do CPC. Prova emprestada, isso aqui é muito interessante. Né? A prova emprestada é permitida no processo penal? Sim. A prova emprestada é permitida no processo penal. Só que eu preciso observar aqui uma regrinha geral. A prova emprestada, ela só é válida, toda prova só é válida quando submetida ao contraditório. É por isso que nós chamamos no processo penal, as provas que foram juntadas no inquérito penal, nós chamamos de provas de contraditório diferido. E por quê? Porque no inquérito policial, eu não tenho contraditório em ampla defesa. O inquérito é um instrumento unilateral e inquisitorial do Estado para fazer prova de culpabilidade contra o investigado. Essa prova do inquérito policial ainda não foi submetida a contraditório. É por isso que eu tenho que ter uma ação penal, para que agora, nessa ação penal, o sujeito possa se defender e contraditar retroativamente aquelas provas, contestá-las, impugná-las, dizer que elas não são verdadeiras, ou que elas não representam a verdade dos fatos. Então, é uma prova de contraditório diferido. A mesma coisa acontecerá aqui com a prova emprestada. O contraditório foi exercido no processo original. Aí eu pego a prova que está nesses autos aqui e trago para esses autos. Basta trazer para cá e dizer que ela já faz prova aqui? Não. Não. Porque você carrega a prova, você não carrega o contraditório junto. Então, quando eu trago a prova desses autos para estes autos, eu preciso exercitar o contraditório também nesses autos. Ou seja, eu tenho que ter contraditório nos autos tomadores do empréstimo, não apenas nos autos que fizeram o empréstimo. Uma testemunha foi ouvida num processo e mencionou uma situação. Foi submetida ao contraditório e ampla defesa, foi questionada pelas partes. Só que ali o contraditório foi exercido nesse primeiro processo. Depois, num outro processo, vem o Ministério Público e solicita o empréstimo daquela prova porque demonstra algum fato importante aqui. Essa prova deverá ser submetida novamente a contraditório. Ou seja, eu preciso chamar novamente essa testemunha para cá, submetê-la ao contraditório, ampla defesa, a possibilidade que as partes aqui contestem, impugnem esta prova.
senão ela não tem validade. Nenhuma prova, vejam, poderá ser utilizada pelo magistrado como elemento de uma condenação na sua sentença se ela não foi, se não foi pelo menos oportunizada a parte a sua contestação. Eu tenho que ter essa oportunidade. Se não foi oportunizado, ela não pode ser utilizada como um elemento de condenação, para demonstrar, para fundamentar uma condenação por parte do magistrado. Tá? Quanto à questão do convencimento do julgador, eu acho até que eu já mencionei bastante, né? Quando eu falei dos estándares probatórios, ali em cima eu já tinha até mencionado isso, né? Portanto, fica muito mais claro para a gente quando analisamos a partir do viés dos estándares probatórios, fica muito mais claro para a gente que o julgador ele não é livre, não é nada disso. Ele é um técnico e ele precisa verificar, no caso concreto, se foi atingido o patamar de prova exigido por aquele caso. E aí, por isso é que ele vai se basear tanto no 155 quanto no 370 do CPP, no 371 do CPC, né, ali que estabelecem o convencimento do julgador, né? Então, um julgamento técnico é uma verificação do respeito aos estándares probatórios. Fiquei dentro do estândar probatório, saí dele, superei, não superei, é isso que o magistrado tem que analisar no caso concreto, né? No processo penal, nós temos aí alguns princípios que são importantes de ser levados em consideração em matéria de estándares probatórios. Princípio da interpretação restritiva. Esse é um princípio assim que eu adoro. Por quê? Porque a jurisprudência brasileira é extremamente punitivista. E geralmente o que faz a jurisprudência? Ela faz interpretações ampliativas do sentido da norma, de modo a prejudicar o acusado. Em matéria de ciências criminais, só é legítima a interpretação restritiva do sentido da norma para não prejudicar o acusado. Interpretações que ampliam o sentido da norma para a finalidade de prejudicar o acusado devem ser rechaçadas. Não tem legitimidade. Esse é um dos princípios que o Nilo Batista mencionava lá na sua introdução crítica ao direito penal nos anos 80 e que hoje o pessoal não fala mais a respeito disso. Tem que ser recuperado. A interpretação deve ser restritiva do sentido normativo, ou para utilizar uma terminologia querida, a teoria dos direitos fundamentais, o Robert Alexi hoje, o âmbito de abrangência da norma. O âmbito da abrangência da norma deve ser restringido. Tá? Ou também o âmbito, a situação fática, ela é restrita, ela não é ampliada. Ela deve ser restrita, não ampliada, na interpretação. Nós vamos encontrar alguns exemplos práticos aí, inclusive, que eu trouxe aqui para vocês, né? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu, né, que cabe a criminalização de apropriação indébita tributária de CMS. Caso complicado, porque a apropriação indébita ela é sempre um recolhimento de um tributo, né? Nós dizemos que o sujeito ele recolhe um tributo que ele está obrigado, né? Tributariamente, o sujeito que recolhe, que retém o tributo, ele é obrigado a reter do contribuinte primário e, como contribuinte secundário, ele faz o recolhimento ao fisco. Então, eu, como empregador, eu retenho imposto de renda, eu retenho INSS do empregado. E eu tenho que, portanto, repassar esse valor por obrigação tributária que eu tenho. Se eu não repasso esse valor, eu me apropriei de um dinheiro que que pertencia inicialmente ao contribuinte e que deveria ser recolhido dos cofres públicos. Vejam.
O ICMS sempre foi considerado um tributo próprio do empresário ou da sociedade empresária. Vejam, nunca foi considerado um tributo do contribuinte, do consumidor final. De repente vem o Supremo Tribunal Federal e dá essa guinada na jurisprudência e diz não, como há repasse no valor final, e o sujeito, como todo empresário sempre repassa o valor final dos tributos que ele paga para o consumidor final, então ele está se apropriando indebitamente de ICMS também. Caiu a casa. Porque esse tributo não é do consumidor final. Criou um problema. Então vejam aí, né? Qual o estándar probatório para definir um caso como esse? O Supremo tentou nessa jurisprudência, nesse acórdão, inclusive por opinião do ministro Barroso, estabelecer diversos critérios, mas são critérios assim muito, como eu vou dizer, muita doxa, né? Muita opinião, né? Muito achismo. Muito achismo. A teoria do domínio final do fato, como ela foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. A teoria do domínio final do fato, ela acabou estabelecendo um sistema de uma causalidade meio que infinita, não é? Ela foi revivida agora com a Operação Lava Jato, de modo a dizer que por exemplo, o governante ele sempre tem responsabilidade por toda a cadeia dos atos praticados pelos seus subordinados. Olha, isso está resolvido há muito tempo pelo direito penal. Está há muito tempo resolvido pela teoria da causalidade no direito penal. A teoria do domínio final do fato, como foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, foi uma forma de ampliar o sentido causal da aplicação da norma. Muito complicado isso. A teoria da cegueira deliberada também é outra forma de uma ampliação exagerada, não é? De modo que, se eu não quis saber, logo eu tenho dolo. Equipara o não querer saber ao dolo direto ou ao dolo indireto. Muito complicada essa situação. Tem outros casos também, né, de uma valorização, às vezes, absoluta da palavra da vítima em casos de crimes de violência sexual. Também é bem complicado. Aqui tem muito debate a respeito disso, mas que também violam as regras de direito processual penal, as regras probatórias de direito processual penal, né? Ou seja, nós vamos encontrar aí um debate jurisprudencial bastante profícuo sobre essa questão, que tem que ser levado em consideração e que dá aí aso, inclusive, a muitos TCCs aqui na nossa casa, né? Eu não sei se eu vou ter tempo para... Eu tenho bastante coisinha ainda. Eu vou seguir mais uns 5 minutinhos aqui com vocês, pelo menos para tentar fazer um fechamento. Avaliação da prova no processo penal. Tá? Isso é muito importante. É importante pelo seguinte, existe uma regra geral para que o magistrado avalie a prova no processo penal? Sim, existe uma regra geral. E vejam que interessante. O artigo 197 do Código de Processo Penal, ele nos diz o seguinte: o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. Ou seja, a confissão não tem qualquer privilégio sobre os outros elementos de prova. Ela deve ser aferida pelos mesmos critérios adotados para qualquer outro tipo de prova. Então, só com essa primeira cláusula aqui, o legislador já quebrou a dignidade da confissão como a rainha das provas. Perfeito? A confissão é uma prova como qualquer outra. E para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo,
verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Ou seja, a confissão não é rainha das provas, e mesmo naquilo que ela faz prova, que é a prova da autoria, a prova não é absoluta. A prova é sempre relativa. De modo que ela tem que ser confrontada com os outros elementos de prova. Então, uma confissão isolada do contexto probatório, ela não prova a autoria. Eu sempre brinco que no processo penal, aliás, o juiz deve desconfiar da confissão feita muito espontaneamente. Porque no processo penal, pai confessa por filho, filho confessa por pai, e os exemplos podem ser multiplicados à 10ª potência. A regra geral no processo penal é que o réu negue. É até estranho quando confessa. Então o juiz desconfia. Que confissão fácil foi essa? O que está acontecendo aí? A regra é a seguinte: nenhuma prova sozinha, eu vou aqui usar a terminologia que eu gosto mais. Nenhuma evidência sozinha faz prova de nada. As evidências provam no conjunto, na coletividade das evidências, no conjunto das evidências. Então, a confissão, ela será analisada dentro do contexto. Qual contexto? Do contexto probatório dos autos. Se ela encontrar respaldo em outras provas, ela faz prova de autoria. Se ela estiver isolada do contexto probatório, de modo que ela seja uma evidência totalmente disforme em relação ao todo, ela deve ser desconsiderada. Toda a linha da investigação leva à indicação que o Gabriel praticou o crime de homicídio. E, de repente, vem a Eduarda e diz, não fui eu. Olha, se a Eduarda falou que foi ela, é claro que a gente tem que investigar. Mas a investigação demonstra que, assim, poxa, a Eduarda, nada indica que foi ela. Tudo continua indicando que foi o Gabriel. Que confissão é essa? Só porque nós precisamos de alguém para colocar como bode expiatório? Se for isso, a gente dispensa o Gabriel e coloca a Eduarda na forca. Não é? E ponto final. Mas essa não é a função do processo penal. Não é para isso. Perceberam? Então, essa regra da confissão, ela se aplica a todas as provas. De modo que qualquer evidência juntada aos autos não faz prova absoluta. Todas as evidências devem construir uma harmonia. Se há harmonia entre as provas, eu posso, inclusive, encontrar, dentro dos mesmos autos, dois conjuntos de provas. Dois conjuntos. E aí é aquela situação que eu mencionei para vocês. O conjunto das evidências trazidas pela defesa são mais harmônicas do que o conjunto das evidências trazidas pelo Ministério Público. De modo que, portanto, o juiz deve dizer que prevalece essa evidência, as evidências do réu. O que não dá para fazer é destacar um único elemento de prova que não encontra respaldo nenhum no conjunto probatório e condenar o sujeito com base naquilo. Tanto é assim que no tribunal do júri existe uma apelação específica para julgamentos evidentemente contrários à prova dos autos. A jurisprudência é unânime no Brasil que se os jurados se convencem pelo conjunto probatório de que aquele sujeito é culpado ou inocente, está definido. Mas há a possibilidade, mas quando eles se convencem com base num elemento de prova isolado dos autos,
Então, essa decisão ela pode ser contestada via apelação. Então, não basta, vejam, se eu tenho dois conjuntos harmônicos de provas, é consistente a prova da defesa e é consistente a prova do Ministério Público. Os jurados podem escolher condenar ou absolver com base num desses dois conjuntos de provas? Podem. É legítimo? É legítimo. O que não é legítimo é eu ter um conjunto de elementos totalmente coerentes e uma prova isolada desse conjunto coerente de elementos. E aí os jurados vêm e pensam só esse elemento incoerente e julgam com base nesse elemento incoerente. É aí que cabe a apelação.